Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fiquem conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para nossa edificação. Te espero. Olá, voltamos. Voltamos. Graça e paz. Estamos aqui com a nossa série Ouvindo o que o Espírito diz à Igreja, e o nosso tema de hoje, da nossa palavra oportuna, é posição versus comportamento. E o nosso texto, pastora? Nosso texto está em Apocalipse 3, nós vamos ver sobre a igreja em Laodiceia. 3, a partir do versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, pastora. Então, estamos aí com a sétima igreja, a igreja de Laodiceia, a última igreja aí da nossa série, né? Então, de todas as cartas das igrejas da Ásia, pastora, essa é a mais dura, a mais severa. Jesus não faz nenhum elogio à igreja e a mais única rica, coisa né? boa em Laodiceia é ela mesma. Pessoal, é a opinião dela mesma, é a opinião da igreja sobre si mesma. Que coisa interessante, mas ainda assim essa opinião dela, pastora, era completamente falsa. Sim. Então um pouquinho da cidade, a cidade de Laodiceia era muito importante pelo fato da sua localização, ficava no meio de grandes rodas comerciais, era uma das cidades mais ricas do mundo, pastora. Então ela foi até devastada por um terremoto uma vez, em 61 depois de Cristo, e ela, com todos os seus recursos, sozinha, não pediu ajuda do Império, reconstruiu toda a cidade. Mais linda ainda. Ou seja, ela não sentia necessidade de Deus, pastor. Recusou a ajuda do imperador nem e também do imperador, de nem de Deus. É sozinha, orgulhosa com a sua riqueza. Então ela estava orgulhosa ali também com a sua roupa, pastora, porque ela tinha uma tecido. produção de um tecido chamado de lana, uma lana especial de cor que era famosa, exatamente, o que todo mundo inteiro ia lá para comprar essa lã, pastora. E também tinha uma faculdade lá, uma escola de medicina, e provavelmente mexia com oftalmologia, pastora, porque eles fabricavam ali um colírio que diziam que era milagroso para curar qualquer coisa que acontecia nos olhos. Sim. Olha só, para você entender esse contexto aqui da igreja também. Então ela estava ali no meio ali de 3 cidades. Ela curava a visão de muitas pessoas. Curava a visão de muitas pessoas, né? Com esse colírio fabricado lá por ela, né? Sim. Então ela estava ali no meio de Colossos e Hierápolis e estava ali Laodiceia no meio ali, né? Então Colossos era um local que tinha uma água fria, muito boa, gostosa. Matava sede. Matava sede, exatamente. E a igreja Hierápolis, né? Era uma cidade que tinha águas termas, quente, gostosa para tomar um banho e tal. E Laodiceia irrigava essa água dessa cidade, pastora, e quando chegava em Laodiceia estava morta. Então essa água de Laodiceia provocava
era náuseas, vômitos, de tão morna que era, para você entender o contexto. Então a igreja está dentro desse contexto e era uma igreja satisfeita com a sua prosperidade, orgulhosa, pastora, com as suas membros ricos, a religião deles era apenas uma simulação. A igreja tinha perdido ali o fervor, né, o vigor e fervor espiritual, tinha perdido os seus valores da palavra, perdido a sua visão e seus vestimentos também, pastor. A sua santidade, tinha perdido tudo isso. A igreja, então, estava acomodada. Então, o problema da igreja não era, talvez, a heresia, não era problema de teologia, não tinha perseguição, não tinha falsas doutrinas, talvez não tinha nada dessas coisas, porque não é falado como as demais. Mas o fato é que a igreja de Laodiceia diz algo que ela não precisa de coisa alguma. Olha só, estava orgulhosa do seu ouro, das suas roupas, do seu colírio, mas Jesus fala porque ela era pobre, nua e cega. Então a igreja de Laodiceia também tinha uma autoavaliação de si mesma. É um contraponto, né, pastor? Olha, a igreja que vestia muitas pessoas, a cidade, né, que vestia muitas pessoas, curava os olhos, a visão, restaurava a visão de muitas pessoas. Exatamente. Que tinha muitas riquezas. O Senhor diz, você é pobre, miserável, cego e nu. Veja bem como que é a visão espiritual, né? Então ela tinha uma posição, pastor. Talvez até a própria igreja tinha uma posição em Cristo, tinha uma posição com a sociedade da sociedade. Sim. Então ela tinha uma posição. Então a nossa posição em Cristo, ela é de suma importância, mas como está o nosso comportamento? Porque ela tinha uma boa posição, mas como estava o comportamento da igreja de Laodiceia? Como está o nosso comportamento hoje? Isso é importante. Então a gente precisa trabalhar um pouco sobre isso. Então, como que Jesus olha hoje e faz um diagnóstico da igreja, pastor, nos dias de hoje? Ele fez um diagnóstico como um bom médico dos médicos, né? Ele faz um diagnóstico da igreja de Laodiceia. E como que ele faz um diagnóstico de você, de mim, como igreja nos dias de hoje? Ele pastor? É muito verdadeiro, não tem negócio de amenizar, nem de colocar florear o que não tem. É verdade. Então, nos dias de hoje, Jesus está fazendo então um diagnóstico, pastor, da sua igreja. Ele está nos mostrando os sintomas, porque quem sabe que o diagnóstico o médico faz, ele faz exames, Sim. faz uma apuração toda na pessoa para ter um diagnóstico de uma doença, para saber os sintomas. Então Jesus faz um diagnóstico e sabe os sintomas que aquela igreja está tendo. Então ele traz esse diagnóstico para nós hoje. Então, o primeiro diagnóstico que Jesus faz, ele está dizendo para a igreja, o meu diagnóstico ele é verdadeiro. Sim. Versículo 14 ao 17, ele vai falar sobre isso, que Cristo, ele fala que Cristo é o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Então ele é verdade, ele fala a verdade, ele dá testemunho da verdade. Aí seu diagnóstico para a igreja, pastora, é verdadeiro. Então o diagnóstico de Jesus para você, ele é verdadeiro. Ele vai identificar ali, então, falta de fervor espiritual da igreja, uma igreja morna, que não tem vida, não serve para nada. Não serve para nada, é até ruim de beber, né? Até ruim de ingerir. Nem matava a sede, nem curava. Exatamente. Ele fala que você poderia ser pelo menos fria ou quente. Você não é nenhuma dessas coisas. Você é morna, né? Porque então, as águas termas também de Herápolis, ela era medicinal. Eram terapêuticas, exatamente. Elas eram Então, nem frio como matava a sede e nem quente que... Talvez Jesus está falando para essa igreja que ela poderia ser como Colosso ou a outra Herápolis, né? Mas ela não foi dessa forma. Ser morto é ser cego, a verdadeira condição, pastor. Meu Deus. Então, quando eu estou morno, eu estou sendo cego, a minha verdadeira condição espiritual. Então, Jesus revela assim. Se acha um topíssimo, mas na condição espiritual está mesmo lascado, né? Então, Jesus revelou que um crente morno, em vez de ser o prazer, o seu deleite, pastora, provoca náuseas. É forte, hein, pastor? Meu Deus. A igreja de Laodiceia era de Cristo. Olha só. Meu Deus. Ela tinha uma posição em Cristo, mas em vez de dar alegria a Cristo, estava provocando náuseas, pastora. A igreja é para ser a delícia do Era uma religião morna, que provocava náuseas em Jesus. Quando ele diz que está a ponto de vomitar, pastor, ele está a ponto para lançar fora de si. É juízo, pastor. Meu Deus. É juízo. Senhor amado. Então Jesus também identificou que a autoconfiança daquela igreja era absolutamente falsa. Porque ele fala, você disse, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E Jesus vai falar que ela mesma é infeliz, desgraçada. Olha só.
Tem uma versão bíblica que fala desgraçado em vez de infeliz, né? Decaiu da graça. Decaiu da graça. Os crentes eram ricos ali, frequentavam as altas rodas de sociedade, eram influentes. A cidade era um poderoso centro médico, comercial. Eles achavam que estavam tudo uma maravilha, tá tudo bom e do melhor, mas Cristo teve que acusá-los de cegos e mendigos e nus. Meu Deus. Pensou? Tem misericórdia. O segundo diagnóstico aqui, o primeiro diagnóstico é que o que Jesus vai diagnosticar é uma verdade. O que ele falar para você, os sintomas que ele disser, é uma verdade. É verdade. O segundo, o diagnóstico de Cristo, é que ele chama a igreja a uma mudança de vida. Nos versículos 18 a 17, ok? Então Cristo prefere dar conselhos. Ó, em vez dele dar uma ordem, ele dá conselhos, pastor. Aconselho-te. Aconselho-te que compre de mim. Olha o que ele está falando. Então, Cristo se apresenta ali à igreja como um mercador, como um vendedor espiritual. Está entendendo? Então, ele está vendendo ali seus produtos que são espirituais e são essenciais. O seu preço foi muito alto, um preço de sangue, mas para mim e para você é de graça, totalmente ele graça. Pagou, né? Então, é incrível, pastor, quando o senhor ministrou essa parte, ele está dizendo, tudo que você precisa, eu tenho. E eu já paguei por ele. Aleluia, glória a Deus. Eita, que lindo. Então, essas notícias gloriosas aí para esses mendigos aí da igreja de Laodiceia, cegos, esses nus aí, eles são pobres, mas Cristo tem ouro, olha só. Glória a Deus. Eles estão nus, mas Cristo tem roupas de santidade para essa igreja. Eles são cegos, mas Cristo tem um colírio para os seus olhos. Então Cristo exorta a igreja a adquirir ouro, ele exorta a igreja a adquirir ouro para a sua pobreza, vestimentas brancas para a sua nudez e colírio para a sua cegueira espiritual. O ouro, aqui que Cristo tem é o reino do céu. A roupa que Cristo oferece são as vestes de justiça e de santidade. Amém. O colírio que Cristo tem, ele vai abrir os nossos olhos, os seus olhos, os meus olhos, para termos discernimento. Olha, pastora. E aí ele também fala que disciplina e repreende a quantos ama. Olha só. Então ele fala, ser pois zeloso e arrepende, versículo 19. Chamando o arrependimento. Exatamente. Novamente. Então Cristo não desiste da sua igreja. Ele ama a sua igreja. Ele, apesar da sua condição, a posição da igreja está em Cristo. A posição dela, ela entendia que era a topíssima, a igreja top, mas ela não via a sua condição. Então ele ama a si mesmo. Antes de revelar o seu juízo, de vomitar da sua boca, pastora, ele demonstra a sua misericórdia. Ele fala, repreendo e disciplino a quantos aqueles que amo. Então a base da disciplina é o amor aqui. Então nós falamos lá que temos que viver uma vida de santidade. A santidade é necessária para mim e para você. Então nós precisamos ter uma posição que nós estamos santos. O próprio Jesus disse isso, que nós nele somos santos. Ele nos revelou, porque o Pai nos escolheu para sermos santos. De fato, nós somos santos. Mas também nós temos uma santidade posicional, pastora, mas também uma comportamental. Sim. Essa comportamental, a gente precisa andar em santidade. Uma tem como dizer com a outra. Exatamente. Não pode eu dizer eu estou em Cristo, a minha posição é em Cristo, e andar ainda praticando situações de pecado, flertando com o mundo, se misturando com o mundo ainda. Isso não pode. Eu não posso ser a noiva de Cristo, pastor, e continuar em prostituição. Verdade. Com outros maridos, com outros homens. Não pode de forma alguma, Então nós precisamos viver uma vida de santidade. E aí, em Hebreus fala que a gente precisa se esforçar em viver em paz com todos para serem santos também. Porque sem santidade, está dizendo lá em Hebreus 14, 15, ninguém verá a Deus. Então nós precisamos de santidade. E a terceira coisa do diagnóstico de Cristo é que a igreja, ele mostra para a igreja, pastora, que ela precisa ter comunhão com ele. Porque ele está dizendo, eis que estou à porta e bato, Então, se alguém abrir, ele vai entrar e vai cear. Se alguém ouvir primeiro, depois ouvir, exatamente. Ouvir, e abrir a porta, ele vai cear. Então, quando Cristo entra na nossa casa, ele quer mesmo nos dar um momento de reino, pastor. Olha que lindo, Então, recebemos vestes brancas de justiça, nossos olhos são abertos, mas a nossa negligência em buscar uma vida de santidade, pastora, remove a habilidade de ouvir, olha só, e também de responder quando Jesus está batendo a nossa porta. Então é preciso uma mudança de comportamento,
o nosso comportamento tem que refletir a nossa posição. Nós temos uma posição, sim, em Cristo, de santidade, mas o nosso comportamento tem que refletir na nossa posição em Cristo, né? A graça de Deus não é uma graça barata, é uma graça que foi paga um alto preço. Nós precisamos viver a graça verdadeira do Senhor. Então, para nós concluirmos aqui, ele fala finalmente dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, santidade não é uma palavra ruim, amados. É uma chave. Aleluia. É a chave para ter comunhão, uma vida com o Senhor. É o caminho que nos capacita a abrir a porta do nosso coração para ouvir a voz de Deus. Olha que interessante. Sem santidade, nós não vamos ouvir, pastor, quando Jesus fala. Ele pode até chamar pelo nosso nome, mas as coisas barulhentas, a perturbação, as vozes que estão ao nosso redor, não nos permite ouvir Jesus batendo e chamando a gente para ter um momento com Ele. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, essa santidade não é simplesmente algo que Deus nos deu por causa do sacrifício de Jesus, pastora, mas é algo que eu e você devemos colocar em prática. Ele então encerra dizendo, né, leia aí, pastor, o último versículo, que ele fala: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, ele nos dá um momento de comunhão, de ceia aqui, mas um dia nós teremos um momento de trono com Ele. Aleluia. Então, essa palavra é oportuna para você nesse dia, né? Nesse momento, que você possa ser edificado com essa palavra, que você reúna a sua família e tenha esse momento com a sua família. Então, pastora, ore nesse momento. Encerrando. Amém. Vamos orar, amados. Assim como o pastor Kilson me recebeu como sua esposa, ele me colocou numa posição de esposa. Eu não preciso estar lutando, gritando: eu sou a esposa, eu sou a esposa. Assim, Cristo colocou você numa posição de noiva. Não precisa se esforçar. Não precisa se esforçar para ser a noiva. Agora, nosso comportamento deve manter isso. Porque se eu não for fiel, ele pode me tirar da posição de sua esposa. Assim é a questão comportamental, né? Você deve agir e viver como a noiva que o Senhor vem buscar. Amém? Posição versus comportamento. Oremos. Pai, muito obrigada. Senhor, essa palavra tão forte aos nossos corações. Obrigada porque o Senhor não economizou, porque o Senhor tem propósito em nos salvar. Meu Deus, o Senhor tem propósito em nos libertar desta geração perversa, pervertida, como diz na tua palavra. Amém, papai. No nome de Jesus Cristo, obrigada pela posição que o Senhor comprou com o teu sangue. Aleluia. E nos colocou nessa posição Glória tão linda. Ajude-nos a ter o nosso comportamento de santidade. De maneira, Jesus, Pai, que não decaiamos dessa posição. Aleluia. Para louvor do teu nome. Abre mesmo os nossos olhos. Nós queremos enxergar nossa condição espiritual. Sim, ajude-nos nos nossos corações, no genuíno arrependimento, meu Deus. Sim, em nome de Jesus, nós queremos nos vestir com essa vestimenta de santidade, de justiça. Para a glória do teu nome, para no dia perfeito estarmos prontos e sermos homens e mulheres ricos em Deus, para a glória do teu nome. Pai. Senhor, assim como o Senhor disse a Laodiceia, que o Senhor tem tudo o que ela precisa, nós precisamos de tudo que o Senhor tem para nós. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, fica conosco, nós te amamos. Pedimos a tua bênção, tem misericórdia de nós, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. Deus abençoe. No nome de Jesus Cristo, fica com Deus e até a nossa próxima Palavra Oportuna.